Boa noite, sejamos todos bem-vindos a esta casa de oração, a paz de Cristo. Aos amigos também que estão nos assistindo na página do Face, uma boa noite, sejam bem-vindos, que Jesus nos ilumine. Vamos começar com os nossos avisos. Temos agora, dia 7 de janeiro, um curso básico de passe que será ministrado pela Vânia Reis, na Casa de Apoio Espiritual Irmãos de Luz, que fica na Rua Augusto Everton e Silva, 2323, no São João. O Centro Espírita Fabiano de Cristo também está com a programação do seu primeiro aniversário. Ele fica localizado ali na Rua Laíde Marques, 1111, Ninga. E a programação dele vai do dia 13 ao dia 15 de janeiro. Convidamos também para o segundo seminário do perdão, Família, Lugar de Perdão, no Lar Espírita Casa do Samaritano, nos dias 27 e 28. A nossa Casa Mater tem uma atividade também de atendimento espiritual de segunda a sexta, das 15 às 17, doutrinária sexta, às 19 horas, domingo, às 18 horas. Aproveitamos para convidar, nesse próximo domingo, dia 8, será a palestrante Luciana Pessoa, com o tema Jesus, o Divino Amigo. Temos também a explanação do Evangelho, dia de quarta-feira, às 16 horas, e quinta, às 18h45. E tem uma atividade Caminhos de Luz, quarta-feira, às 18h45. O estudo sistematizado da doutrina espírita, que é dia de terça, às 18h30, e sábado, às 18 horas. Aproveitamos para informar que retornaremos à atividade agora dia 24 de janeiro, né? Retornamos os nossos estudos. Temos também evangelização infantil, que é no domingo, a partir das 9 horas. Retornaremos apenas em fevereiro, primeiro domingo de fevereiro. E para buscar harmonizarmos, vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem intitulada Falsos Discursos. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. E Emmanuel nos diz: nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo, e quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Falsos discursos enganaram indivíduos, família e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente, procurando a paternidade das culpas. Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Impossível, por agora, computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate precioso. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sobre nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, racional campo inferior do mundo,
mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre precioso estacionar no caminho a ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. E com estas palavras de Emmanuel, eu convido a todos para fecharem os olhos não como um ritual, mas como uma maneira de estarmos mais conectados com a espiritualidade aqui presente. E nesse momento, vamos pedir ao nosso Pai, que é todo amor, bondade, misericórdia, a espiritualidade presente. E vamos agradecer. Gratidão, Pai, por todas as bênçãos que recebemos, pelo auxílio, pela oportunidade que temos do aprendizado. Ajuda-nos a reconhecermos o Teu amor, o Teu Evangelho. Ajuda-nos, Pai, a entender e compreendê-lo, a colocá-lo em prática. Pai de amor, que nessa noite possamos ter o auxílio necessário ao aprendizado. Ilumina, Pai, a palestrante de hoje para que ela possa ser um instrumento Teu. Que ela possa, Pai, explanar o Teu Evangelho de amor. Permanece conosco hoje, amanhã e sempre. E com essa súplica, Pai, nós damos por iniciada a atividade da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Nós vamos convidar a nossa irmã Tamires Loyola, que ela vai nos falar hoje sobre falsos cristos e falsos profetas. Ela é trabalhadora do movimento espírita, da Casa Severiana e também aqui da FEB. Que seja muito bem-vinda, que Jesus a ilumine. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Acende a de baixo. Tá bom. Boa noite a todos os amigos do Facebook, né? Peço que possam compartilhar esses vídeos. E que não tem Facebook, né, pode assistir pelo link da bio, né? Uma grande caridade que a gente pode fazer pela doutrina é a sua divulgação. Então, é muito importante que a gente possa compartilhar mensagens espíritas, vídeos espíritas, né, palestras espíritas, para que esse conhecimento que tanto consola, né, que tanto ampara, possa chegar a quantos, né, puderem ouvir, né, ler e assistir, né, essas palestras e essas palavras. Bom, a nossa proposta de hoje é falar sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Se a gente for falar um pouquinho sobre isso, né, pegando bem ao pé da letra, a gente vai pensar, mas é um tema tão antigo, pode nos parecer um tema do Evangelho, mas já tão desatualizado. Será que o Cristo já falou alguma coisa que até hoje nos parece que não é atual? Será que existe alguma coisa no Evangelho, na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, que não é atual? Bom, pode apenas parecer, né? Os falsos cristos e os falsos profetas ainda existem. Somos nós que ainda estamos aqui, muitas vezes dissimulando os nossos vícios morais, falando coisas aqui na frente que a gente não cumpre em casa, quando nós somos chefes no nosso trabalho, né, ardilosos, muitas vezes incompreensivos, mas na frente dos nossos amigos somos sorridentes, somos amorosos, quando muitas vezes somos
pais arrogantes, maridos infiéis, mas para nossa mãe somos bons filhos e pais amorosos, né? Era sobre isso que Cristo falava. A palavra profeta vem de uma palavra grega, né? E significa palavra, um homem, pessoas que têm desígnios com Deus, que têm relação com Deus, que têm profecias, revelações, intercâmbio espiritual. Se formos pegar em todas as religiões, existem nas Sagradas Escrituras a palavra profeta. Elias, Jeremias, não é verdade? Isaías, os profetas do Antigo e do Novo Testamento, né, que falavam sobre o intercâmbio espiritual. Não dessa forma, que é uma forma que a gente vê hoje. Sobre anjo, sobre Espírito Santo e outros termos, né, que existiam naquela época. Mas a gente pode perguntar, mas naquela época existia mediunidade? Sempre existiu mediunidade. Sempre existiu o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. A mediunidade, ela não pertence ao espiritismo. Ela pertence à humanidade. A humanidade sempre teve esse intercâmbio entre o mundo extracorpóreo, né? O espiritismo coube à doutrina espírita fazer um estudo. Allan Kardec faz uma codificação a estudar, não só nas obras básicas, né, mas nas obras complementares, escritas e psicografadas por Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira e tantos outros, que codificou, né, explicaram e trouxeram essa iluminação a respeito dessa faculdade mediúnica. Mas a mediunidade é um fenômeno, mas pertence à humanidade, não só ao espiritismo. E aí a gente vai trazer um pouco e se perguntar, mas as profecias aos profetas só cabia o dom de prever o futuro? No Evangelho a gente vai ver que não apenas isso. Eles tinham as visões, né, sobre o futuro, orientar o povo a respeito das profecias que eles viam, né, e tentar, entre aspas, na verdade, aproximar o povo de Deus. E aí, em certo momento, naquela época, em que não se compreendia muito bem, devido à moralidade daquele povo, o que era visto e até onde essas profecias poderiam ser verdades ou mentira, houve a proibição. Acreditava-se que não existia espíritos, não existia vida após a morte. Por que era proibido a comunicação com os mortos? E aí a gente reflete um pouco. Bom, a gente não proíbe, a gente proíbe o que é viável, né? A gente não proíbe um carro de subir no telhado. A gente proíbe um carro de subir na calçada. A gente proíbe um carro de colocar a vaga, o carro na vaga de idoso. Proíbe o carro de colocar na garagem alheia. Então a gente sabe que existia, mas fazia um mau uso, como a gente faz até hoje, porque nós temos o livre-arbítrio. A mediunidade é uma faculdade inerente ao homem, mas ela é de livre-arbítrio. Existem pessoas que têm mediunidade, sim, pessoas boas e ruins. Como os profetas, que hoje somos muitos médiuns, pessoas boas e pessoas ruins. E naquela época, a melhor forma de se explicar isso era falando isso que o Cristo falou. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal
tira as mais do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Uma frase bem conhecida, não é verdade? A boca fala do que está cheio o coração. Naquela época, onde se falava por parábolas, a melhor maneira de se conhecer quando o profeta era de verdade ou quando era falso as suas profecias era pelos seus frutos, como até hoje o é. Se tudo que eu falo aqui na frente é uma mentira, toda a minha vida vai ser uma mentira. Isso vai me trazer grandes problemas. As pessoas podem não perceberem, mas por dentro de mim, eu vou estar me corroendo interiormente de danos dos meus vícios, do pessimismo, das minhas inferioridades. E às vezes a gente pergunta, como se vive tanto de mentira? Como se vive tanto de aparências? São justamente os falsos profetas, nós, agora encarnados, outrora desencarnados, que vivemos vida que nós queremos, mas que nós não temos. A vida que muitas vezes nós desejamos ter, que nós queremos aparentar para nossa mãe, para o nosso pai, para a nossa família, mas que nós não temos ou não lutamos para ter. E é justamente esses falsos profetas que conseguem nos envolver. Às vezes, estão em todos os lugares, nas religiões, na ciência, na política. E vão manipulando porque são sedutores. São leais a si mesmo, são legais, sempre têm uma palavra amiga, estão sempre dispostos, aparentemente, a ajudar. Como é que a gente se engana? Porque nós sempre estamos dispostos a pedir ajuda, mas nós nunca estamos dispostos a nos ajudar. Então, a gente sempre pede ajuda a alguém. E esse alguém sempre está disposto a nos ajudar. Ele sempre fala o que a gente quer ouvir. Ah, é porque eu estou com um problema muito sério no meu casamento. Porque o seu casamento está passando realmente, porque tem muita inveja no seu casamento. Você precisa fazer isso e isso e isso para você se libertar. Não fala. Será que você já parou para pensar que o problema do seu casamento é você? Sempre coloca o problema no outro. Nunca levam você à reflexão. Quando você se sente vítima, colocam como você é vítima. E nunca levam você à reflexão. Você já parou para pensar por que tal pessoa não contou isso a você? E Joana de Ângeles fala muito sobre isso em seus livros. E eu trouxe um dos trechos para a gente refletir. Hábeis na arte de dissimular, as desditas interiores especializavam-se em desvelar nos outros as torpezas morais que os infelicitavam e não tinham coragem de enfrentar. Sentindo-se falidos interiormente por não poderem superar as atrações mórbosas da personalidade enferma, revestem-se de um puritanismo e de uma falsa sabedoria, facultando-se de direitos e se atribuindo privilégios. Olha que interessante. E eu acho que muitas das vezes isso é responsabilidade nossa, sabe? Às vezes a gente chega na igreja, ou no centro espírita, ou num culto, e a gente coloca assim, a pessoa que está ali, como a gente cria expectativa naquela pessoa. Como se aquela pessoa tivesse uma divindade, um puritanismo, e ela não pudesse errar. Eu estou aqui, eu estou tentando melhorar, tanto quanto vocês. Talvez eu tenha mais erros que qualquer um de vocês aqui, mas eu estou me esforçando. Isso não quer dizer que quando eu chego bem ali na rua, eu não posso discutir com alguém. Aí, às vezes, a pessoa se chateia. Quando me encontro em uma situação, mas ela dá uma palestra no centro espírita, mas eu estou tentando melhorar.
E às vezes com o padre ou com o pastor. Muitos porque colocam um puritanismo que não existe. Porque nós somos imperfeitos. Nós somos espíritos em evolução. Cabe a nós, degrau por degrau, nos perdoar e perdoar o outro, porque ele está em igual condição de evolução conosco. Eu não tenho condição de me julgar, eu não tenho condição de julgar o outro. Então eu tenho que entender o quê? Que eu estou aqui, eu não sou melhor que ninguém. Eu estudei para dar palestra. Tem horas que eu escuto. Horas, lá na minha casa, quando eu estou aqui na hora da palestra, eles fogem tudinho. Tem hora que dá vontade de dizer, poxa, na hora que eu preciso, não dá para vocês me dar uma dicasinha assim, uma mensagem legal. Não, mas some, eles não aparecem ninguém. Aí quando eu estou lá em casa, dá vontade de dizer, ei, volte mais não, viu? Acabou nossa amizade. É verdade, entendeu? Então a gente estuda para estar aqui, a gente estuda para fazer outra palestra. Do mesmo jeito, entendeu? Quem quer trabalhar no bem? Quem quer seguir a mediunidade com Jesus? Mas os falsos profetas, eles não estudam para trabalhar com Jesus. Eles estudam para trabalhar sua vaidade. Eles estudam para seduzir. Eles estudam para envolver. Muitas vezes, para aliviar os seus próprios vícios. Sejam eles sexuais, sejam eles morais, sejam eles financeiros. E são muitos na história que se mantêm disso. Todo dia, né? Muitas são as vezes que a gente liga a televisão e tá os escândalos nas igrejas, né? Escândalos sexuais, escândalos financeiros, das pessoas que se acham no direito, se acham no privilégio de enganar pessoas que estão emocionalmente abaladas, emocionalmente envolvidas com seus problemas e se deixam envolver sem terem condições de fazerem isso. Esses são os falsos profetas que Cristo falava. Não necessariamente de pessoas que têm o dom de prever o futuro, mas de pessoas muitas vezes que têm o dom da oratória, o dom de falar. Muitas vezes o dom de conseguir reunir uma multidão ao seu redor para ouvir horas a palavra do Cristo, mas parecendo uma rádio, apenas repetindo a palavra do Cristo, sem vivência de coração nenhuma, sem vivência na sua casa nenhuma, porque não importa quantas horas eu fique aqui falando do Cristo, se dentro da minha casa, onde é que eu tenho que praticar mais? Porque o Cristo, ele não nos pediu fanatismo religioso, ele pediu que nós pratiquemos o amor na nossa casa, no nosso lar, com o próximo, principalmente no nosso coração. Detalhistas na faculdade de confundir esmeram-se na apresentação externa, a que dão excessivo valor, porque se sentem inferiores e pecaminosos por dentro, julgando com aspereza o outrem e qualquer que os superem, em valores éticos, morais, espirituais, culturais, de abnegação e beleza. Eu acho isso tão interessante. Outro dia eu estava em sala de aula, né, com minhas aluninhas de 3 anos. Né? Aí uma disse, chegou chorando para mim e disse assim, tia, fulaninha disse que eu não vou para o céu. Eu, que história é essa? Aí eu chamei fulaninha, por que fulaninha não vai para o céu? Porque meu pai disse, tia, que ela não vai para o céu, porque só vai para o céu quem for isso. Aí eu disse assim, aí eu parei. Quem é professora de crianças tem uma hora que não sabe o que é que diz na vida, né? Meu Deus, o que que eu digo? Aí eu disse assim, aí eu sentei as duas. Aí eu, não, vamos mudar a aula. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Aí eu fiz uma rodinha, já tinha feito a rodinha, já tinha conversado, já tinha feito tudo. Rodinha é o que a gente chama da aula com as crianças do maternal. Eu sento as crianças perto do quadro, em rodinha, e começo a conversar, a cantar e fazer a temática do dia com eles. E aí eu falei, vamos fazer uma dinâmica diferente. Eu fui conversar sobre Cristo. Né? Aí eu falei assim, olha,
Quem é Deus? Deus é o papai do céu. E o papai do céu ama quem? Ama todo mundo, tia. Aí fui falar, né? E eu falei assim, quem é que vai para a igreja? Eu. Aí comecei a falar das religiões, né? De uma maneira que eles pudessem entender. Aí no final, aí ela falou, tia, mas meu pai disse que quem não foi isso, não vai para o céu. Aí o outro falou, mas meu pai disse que Jesus, que eu não posso gostar de Jesus. Porque a religião dele não aceita, né, não acredita em Jesus. Né? E então eu tenho 3 situações bem diferentes na minha sala. Aí eu falei, gente, mas Deus existe no nosso coração. Deus existe na nossa consciência. Isso é importante para a gente entender a mensagem. Então, a gente começou a cantar, começou a brincar. Eu gosto de você? Gosto. Todo mundo é amigo, todo mundo é amigo. O que foi que Deus ensinou para a gente? Que a gente tem que amar a Deus. E Deus está onde? Dentro do nosso coração e dentro da nossa cabeça. E a gente tem que amar quem? O coleguinha. Pronto. E quando a gente morrer, vai todo mundo para o céu. Isso foi a aula do dia. Por quê? Porque um não acredita em Jesus. A outra não acredita em Maria. Então era muito difícil a gente tentar fazer isso. E a maneira mais próxima da gente fazer é entender que independente do que você acredita, nós temos que amar a Deus e ao próximo. Né? Eita, meu tempo está aqui que eu falo demais. Bom, como desviar do caminho, né? E aí tem várias maneiras da gente se desviar do caminho. E eu tento colocar muito isso, porque da gente, mesmo que a gente se baseie sempre no Evangelho, a gente tem que procurar trazer para a nossa realidade. Como existem os falsos profetas perto de mim, ou eu sou um falso profeta também, né? Na religião. São os fanáticos, né? Os que trabalham dentro da religião, mas que são cegos espiritualmente. Os que comandam as religiões, mas que não ajudam os seus fiéis, os seus seguidores a evoluírem espiritualmente. Por exemplo, é bem mais fácil você dizer assim, o meu Deus vai me salvar. Tudo bem, Deus salva todos nós. É a minha opinião, tá? Gente, que fique bem claro, a minha opinião. Mas Jesus disse, ajuda, caminha, que eu te ajudarei. Jesus não disse, fica sentado, que eu vou fazer por ti. Então, a partir do momento que eu tenho uma religião, que eu tenho um ícone de uma religião, que diz para me fique lá, fique sentado, fique rezando, que vai acontecer uma coisa que vai mudar a sua vida, e não me incentiva a mudar a minha própria história, que Jesus vai me ajudar sem eu fazer nada. Isso é uma cegueira espiritual. Né? A ciência, quando ela nega Deus. Porque a ciência e a espiritualidade, elas andam juntas. Nas curas espirituais, nas curas sem explicações. Então, a ciência, ela desvia do caminho quando ela prega um materialismo. Né? Os milagres, teoricamente, que a gente sabe que não é milagre, né? Que os mistérios da fé, que a gente também sabe que a doutrina espírita está aí e explica todos esses fenômenos que eram conhecidos como sobrenaturais e que hoje são naturais, porque tudo o que acontece está dentro da lei da natureza que foi criada por Deus. Então ela desvia do caminho quando ela pega o materialismo que é cego. Porque tudo tem uma causa e tem um efeito. Tudo foi criado por Deus. A mídia, que está no nosso dia, está na nossa televisão, está o tempo todo, que prega um consumismo e que a gente cai nessa teia do consumismo exacerbado. A política, quando os políticos prometem e quando nós prometemos coisas, por exemplo, no fim do ano, que a gente sabe que a gente não vai cumprir. Promete para o nosso filho coisas que a gente sabe que a gente não vai dar. Então eu digo, meu filho, eu não posso dar, você não merece. Quando fazemos acordos, como eles fazem, né, fraudulentos, que sabem que isso vai gerar um prejuízo enorme para a população. A sociedade somos nós. Quando estacionamos na vaga de idoso, quando furamos a fila nesses blogs aí que eu vi, que uma artista fingiu que estava grávida para furar a fila no aeroporto. Então, todas essas coisinhas que a gente finge que é normal, vou fazer isso, vou fazer aquilo, é uma corrupção que a gente faz também.
né? E por que eles ganham tanto espaço? Porque os seus discursos vão de encontro aos nossos desejos. O meu desejo de achar que tudo vai ser mais fácil, que eu vou me curar da depressão, tomando remédio e ficando na minha casa. O remédio é muito importante para me ajudar. A saúde é muito importante ir ao médico, ir para o psiquiatra, ou psicólogo, mas eu preciso também me ajudar. Eu preciso ler um bom livro, fazer um tratamento espiritual, fazer uma caminhada e decidir me curar. E decidir me curar. Sabe? E eu coloquei esse caso do Jim Jones, né, que é um americano, e que ele ficou bem conhecido, eu não era nem nascida ainda, tá, gente? Que eu sou bem novinha. 1979. É um americano, que ele ficou bem famoso, né? E ele é um reverendo do Templo do Povo, né? Ainda na década de 50, ele se destacou por uma sensibilidade altíssima e quis fundar a sua igreja, né? E ele programou um suicídio coletivo. E ele foi um dos casos mais conhecidos de falsos profetas, né? Esse Templo do Povo, ele fez que várias e várias pessoas saíssem dos Estados Unidos para ir para a Guiana, né? E tinha vários casos de fraude envolvendo dinheiro, as pessoas davam casas, salários, fortunas para ele, e ele transferia tudo para a conta dele, tinha várias contas na Suíça, né? E dentro dessa comunidade que ele fundou, tinha sexo, tinha drogas, tinha violência, tortura. E quando como é que eu posso dizer? As autoridades começaram a investigar essa comunidade, esse templo do povo, que ele dizia que era um profeta, que era próximo de Deus, tal. Quando as autoridades começaram a investigar essa comunidade e que ele viu que iam descobrir os erros dele, ele fez com que mais de 900 pessoas tomassem um veneno. Primeiro as crianças e os idosos, depois os adultos. Estima-se que ainda 400 pessoas sumiram, né? Mas que desapareceram porque ele falou que quem não tomasse o veneno, tinham ficado 200 pessoas do lado de fora para matar as pessoas restantes. Então havia tortura, havia estupro, havia vários abusos, e a gente vê como uma pessoa, um falso profeta, consegue envolver mais de 1000 pessoas e ensaiar um suicídio coletivo. E muitas vezes a gente acha que a gente não vai ser capaz de ser envolvido por isso. E nós somos, nas nossas fraquezas. E a gente pensa, como reconhecer? Como reconhecer o verdadeiro profeta? Né? Pelos seus atos. Ora, de uma árvore boa, sai bons frutos. Ele não vai viver das suas palestras, ou da sua mediunidade, ou de nada do que é vindo do mundo espiritual. Pelo seu caráter. Ele vai falar, ele vai aconselhar, ele vai ajudar, mas ele vai praticar. Ele vai tentar praticar na sua vida o que ele está falando para as outras pessoas. Pela finalidade. Tudo que ele vai estar falando vai estar sempre ligado ao mundo espiritual. Ele não vai estar falando à toa, nem ao acaso. Porque ele sabe da sua missão. Pela importância. Porque o profeta ele não vê tudo e nem o tempo todo. Aí eu coloquei o Elias, né, como um grande profeta, que foi uma das reencarnações de João Batista. Né? Ele vai falar o que é de verdadeiro e o que é de importância. Né? E aí eu coloquei uma frase de Jesus Cristo. E isso é interessante, eu coloquei principalmente para nós. Porque muitas vezes a gente, ou dentro da casa espírita, ou dentro da nossa família, principalmente quando a gente é adolescente, ou fase terrível. Falava isso muito para minha mãe. Mãe, me perdoa, tá? Eu dizia assim, eu quero morar com meu pai, eu quero morar com a minha tia, porque é minha tia que me entende, tal, tal. Chamava minha mãe de autoritária, que ela não deixava eu sair. Hoje eu entendo. Hoje eu pergunto para minha mãe, mãe, por que a senhora não deixou em algum lugar para me buscar 2 anos depois? Aí ela vira para mim e diz assim, porque não tinha quem quisesse.
Ela está ali sorrindo, né? Porque não tinha quem quisesse mesmo. Né? Tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Porque às vezes a gente deixa de frequentar um centro espírita ou uma igreja porque a gente não vai com a cara da secretária. Porque a gente não vai com a cara do passista. Por que aquele me incomoda? O que é que eu estou vendo no outro que está me incomodando tanto? Por que eu não vou eu vou deixar de melhorar? Eu vou deixar de estudar por causa do outro? Por que eu não vou primeiro limpar o meu olhozinho, o outro olhozinho, procurar melhorar para ver, vou estar deixando de estudar por causa do outro? Então, primeiro eu vou tirar a trave que está no meu olho, que está me incomodando, que está me cegando, ao invés de querer limpar o olho do irmão. Né? O verdadeiro profeta é o de caráter nobre, dentro da nobreza de Deus, porque fala a verdade e por vezes lhe custa a própria vida física, como sucedeu ao divino amigo Jesus. É fácil de ser reconhecido o homem de bem, pela sua vida que ajuda outras vidas. Ele é um homem que ama e em todos os seus passos ele prega e vive o amor. A gente tem um exemplo, né? Chico Xavier, um verdadeiro homem de bem. Toda a sua vida dedicada à prática do amor, à prática do espiritismo consolador, uma mediunidade com Jesus. Toda a sua vida de evangelho, prática e pregando a vivência da caridade. Né? A gente sabe que esse verdadeiro profeta, Chico Xavier, o Cristo que veio nos ensinou, está muito longe da gente alcançar. E que se nós fôssemos esperar toda essa perfeição e essa plenitude para servir, não estaríamos aqui. Mas dentro das nossas limitações, Jesus nos pediu trabalho e serviço. E eu gosto muito de uma frase que eu não sei quem falou, né? Dentro de tantas leituras que a gente faz, a gente se perde nos autores. Mas que fala assim: Jesus nos pediu que nós fôssemos fiéis, mas fiéis até o fim. E isso me emociona muito, porque às vezes são muitos os empecilhos que nos impedem. Outro dia eu estava assistindo a palestra online na casa do Samaritano, escutei a Adriana Paula falar que tinha sido o carro dela roubado. Aí o Roginho estava vindo para cá semana passada, foi socorrer um atropelamento. Essa noite, passei a noite sem dormir, com muita enxaqueca e enjoo. Então, são vários os fatos que vão acontecendo durante a nossa vida e o nosso trabalho, que vão nos impedir de sermos fiéis, de seguir com Ele, de trabalhar, de estudar. Mas Ele nos pediu para seguir, não pediu perfeição, Ele pediu para a gente se esforçar, para a gente trabalhar. Examina-se a conduta infeliz de alguém que cometeu um delito, sem dúvida, mas não perdeu a qualidade de ser humano, requerendo dignidade e misericórdia, por mais hedionda haja sido o seu crime, a fim de não se equipararem em rudeza e primitivismo aos seus julgadores. Às vezes nós condenamos os falsos profetas, os falsos cristos, e nos equiparamos a eles nos erros. Condenamos as pessoas maledicentes que às vezes chegam nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, e fazemos tão igual quanto elas, nos comentários e na negação. Eles são ardilosos. Muitas vezes nós somos ardilosos na nossa conduta. E a gente não percebe. Eu acho interessante, outro dia eu estava escutando uma palestra que falava sobre as maledicências, que era para a gente tomar cuidado a respeito disso. A pessoa era mais ou menos assim, ela estava dando dicas de como a gente se proteger. Eram pessoas que se davam bem com todo mundo, que eram muito alegres, que não diziam nada com ninguém, que não discutiam frente a frente com ninguém, mas que faziam intrigas por trás. Que faziam fuxico com todo mundo,
Todo mundo acabava intrigado entre si, mas ela se dava bem com todo mundo. Que ela, ao invés de ser uma pessoa agregadora, era uma pessoa que sempre tinha uma crítica. E essa palestra a respeito até da união nos centros espíritas. Aí dizia assim, essa pessoa acaba saindo de centro em centro, né? Desunindo o grupo ou o trabalho, falando alguma coisa, e você não percebe que ela é um falso profeta. E isso muitas vezes acontece no nosso ambiente de trabalho e na nossa família. Tem uma amiga, às vezes, próxima de você, que critica tudo o que você faz. Toda a sua roupa. Porque é uma pessoa negativa. Que não está ali para lhe ajudar. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, que nós não possamos ser essa pessoa. Ao invés de eu achar que é a minha amiga, será que eu não estou sendo essa amiga? Que só critico, que causa intriga, que ao invés de silenciar, estou falando coisas negativas para o outro? Quais os frutos que a minha árvore está dando? O que é que eu estou oferecendo para o mundo? O que é que eu estou oferecendo para a minha família? O que é que eu estou oferecendo para o meu trabalho? Será que eu chego para o meu trabalho todo dia aborrecida? Porque eu vou trabalhar? Ou eu chego todo dia para o meu marido, ao invés de eu dar bom dia, eu não falo nada porque eu fico meia hora irritada. Tem uma colega minha que diz que todo dia acorda de mau humor. Eu disse, mulher, as coisas mudam, né? Quando a gente é adolescente, universitário, eu acordava de mau humor. Depois que eu comecei a trabalhar, acordo de bom humor. Engraçado, que eu acordava tarde e acordava mal-humorada. Agora que eu acordo 5h30 da manhã, eu acordo bem-humorada. Eu acordo bem-humorada. Por quê? Porque eu acordei. Se eu não tivesse acordado, acordasse no plano espiritual, eu acordar chocada. Você tem que acordar bem-humorada. Quantos queriam acordar? Quais os tipos de frutos que eu estou dando? Né? Então, na pergunta 9... Eita, ficou bem claro, né? Na pergunta 919, né? Qual o meio mais prático que tem um homem de melhorar a vida, nesta vida, de resistir à atração do mal? Conhece-te a ti mesmo. Então, a melhor maneira de eu vencer o mal, de eu resistir à atração do mal, de eu melhorar a minha vida, no Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. E qual o meio de conseguir isso? Aí Santo Agostinho fala, fazer o que eu fazia quando eu vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirige, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito, e com objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outro, censurareis, sobre se obrastes alguma ação que não ousareis confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém, ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. Né? Joana de Ângeles recomenda 15 minutos de oração ou meditação diária antes de dormir. Santo Agostinho recomenda esse momento de reflexão antes de dormir ou no momento que a gente possa repensar na nossa vida. Talvez esse momento nos livraria de muitas dores presentes e futuras. Né? Se a gente fosse repensar todas as nossas falas, as nossas atitudes, o que eu não quero fazer no dia seguinte, o que eu não quero repetir, o tom de voz que eu não quero falar, qual pessoa que eu quero tratar melhor. Eu não posso descontar no outro a frustração e a raiva que eu tenho hoje. Como seria diferente o nosso dia?
né? Então é sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. Então, ao invés de apontarmos os erros dos outros, de colocarmos sempre os falsos profetas, aquela pessoa é hipócrita, vai no centro espírita, olha o que ela está fazendo ali. Fulano não veio para a reunião mediúnica, mas está lá no aniversário. Aí dá vontade da gente dizer, mas está melhor que você, porque talvez no aniversário ela não esteja falando de ninguém, e você está aqui falando dela. Não é verdade? Porque é assim que é. Ao invés de a gente estar apontando o erro dos outros, vamos fechar os nossos olhos para fora e abrir os nossos olhos para dentro. Porque é assim que Cristo espera. Porque quando nós fecharmos os nossos olhos para fora, abrirmos os nossos olhos para dentro, todo esse amor que está guardado aqui vai emanar. Vai emanar não só para dentro, ele vai emanar para fora. E aí sim, da maneira correta, nós vamos amar os outros como a nós mesmos. E o que fazer? Eu acho brilhante essa resposta de Abigail para Paulo, né, no livro Paulo e Estevão. É uma resposta tão curta, mas tão profunda, né, que Paulo pergunta assim: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? Ele não quer nada, né, Paulo? Ele não quer nada. Paulo de Tarso. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? Ama. Só. Como proceder de modo a enriquecer na virtude divina? Trabalha. Nossa, ou duas palavrinhas que têm um poder imensurável na nossa vida. Porque a gente não ama o suficiente. Porque eu digo muito que a gente até reencarnou para aprender a amar. Porque a gente ainda não ama como deveria. Não vive de maneira reencarnacionista, né? Porque a gente acredita na reencarnação, mas não vive de maneira reencarnacionista, achando que nós vamos reencarnar mais uma vez com esses mesmos vícios, com esse mesmo erro, com essas mesmas pessoas. Então vamos aproveitar essa reencarnação. Não, mas eu tenho uma outra reencarnação. Mas a gente só tem essa vida. Não. Eu já errei tantas vezes, eu vou aproveitar essa vida para me acertar. Então vamos viver de maneira reencarnacionista. Vamos viver de maneira correta. O Espiritismo, ele traz essa luz para a gente, né? Então vamos amar verdadeiramente, no sentido de perdoar, compreender, sermos indulgentes, compassivos, né? E trabalhar, aceitando os nossos vícios, olhando as nossas sombras, estudando, nos compreendendo. E aí o Charlie Brown, achei interessantíssima essa charge. Não sabia que o amor podia dar tanto trabalho. E como dá. Quando a gente começa a olhar o amor em si, a gente pensa, nossa, como eu estou longe de amar no sentido real da palavra, né? E aí, para finalizar, eu trouxe essa música que me tocou profundamente, que é a música da Flaira Ferro, do CD Cordões Umbilicais, que o nome é Me Curar de Mim, né? E ela vai falar justamente das dificuldades que a gente tem em se enxergar, em nos olhar, em ver os nossos vícios, em ver o quanto nós somos apegados às falsas aparências, ao que eu não sou. Eu não sou orgulhosa, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Então, vamos ouvir um pouquinho. Quem quiser fechar os olhos, né? Então, sintam a música. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê.
Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim. Para minha surpresa, para finalizar, eu espero que vocês tenham gostado dessa música. Ela fala de todos os nossos vícios que muitas vezes a gente não consegue enxergar. E é preciso, muitas vezes, a gente se desmontar. Aí, muitas vezes, a gente se desconstruir para se construir novamente. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não espera, que a gente não entende, mas que são necessárias para o nosso equilíbrio e para o nosso crescimento emocional e espiritual. Então eu convido vocês ao estudo da doutrina, ao estudo dos livros dos Espíritos, das obras complementares, porque o estudo ele permite reflexões a respeito de Jesus, a respeito de nós mesmos. E quando a gente tiver em dúvida sobre um conselho que alguém nos der, sobre um conselho que um espírito nos der, uma carta, um profeta, um amigo,
alguém nos der, a gente pode se perguntar: Jesus falaria isso para mim? Essa mensagem aqui, Jesus falaria isso para mim? Jesus, meu mestre, meu amigo, falaria isso para mim? Então, eu agradeço a todos a atenção, agradeço aos amigos do Facebook. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Muita paz. Agradecemos a nossa querida Tamires pela sua explanação. E vamos à nossa prece final. Jesus amigo, Maria de Nazaré, espiritualidade aqui presente, agradecemos por essa oportunidade de aprendizado. E te pedimos, Pai querido, ilumina-nos para que possamos, Pai, fazer essas reflexões, para que possamos olhar para nós mesmos, reconhecer os nossos defeitos, as nossas falhas, mas acima de tudo, Pai, dai-nos a coragem, a fé, a perseverança, Pai, para continuar esse caminho de aprendizado, para que possamos, Pai, progredir, evoluir. Te pedimos, Pai de amor, por todos aqueles irmãos tão necessitados, sem teto, sem alimento material e espiritual, aqueles, Pai, que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nas penitenciárias. Tu sabes, Pai, a dor de cada um. Ilumina-os e fortalece diante desse momento de aprendizado. Ilumina, Pai querido, todas as famílias, todos os lares. Ajuda-nos para que possamos colocar em prática os teus ensinamentos no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho. Ilumina, Pai querido, para que possamos deixar brotar essa centelha de luz em nossos corações e emanar, Pai, luz, paz, amor para o mundo, para o nosso planeta que nos acolhe e nos dá a oportunidade do aprendizado. E assim, Pai querido, te agradecemos. Permanece conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.